Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, aproveitando para dar uma estudada, tá? Vou comentar sobre o fórum da semana passada. A maioria respondeu com excelentes respostas, parabéns, indicando que todo mundo deu uma estudada, que bom, tá? A resposta seria isso, ó, discorra as diferenças entre otite média aguda e otite média crônica. Então, a otite média aguda é definida por sinais e sintomas de infecção aguda na orelha média, como febre, otalgia, inflamação. Aí a inflamação, na otoscopia você veria hiperemia da membrana timpânica, a mucosa mais espessada, o abaulamento da membrana timpânica, pode ser maior ou menor intensidade, secreção purulenta na orelha média, tá? Que aí você vê pelo abaulamento, ou eventualmente uma otite média aguda supurada, você teria secreção na orelha externa decorrente da perfuração da membrana timpânica. Alguém perguntou, sempre que tem perfuração da membrana timpânica, fica perfurada e nunca mais regenera? Felizmente não, tá? Então, se o paciente tem uma otite média aguda, tá? Ele tratou ao tempo, elimina-se a secreção da orelha média, aquele orifício, a perfuração onde saiu a secreção, depois de uma semana ele está fechado, e felizmente não fica nem cicatriz, nem um aspecto como se estivesse infeccionado, tá? Então, felizmente, fecha espontaneamente. Quando que a perfuração persiste? Quando é uma perfuração muito ampla, tá? Uma bactéria muito agressiva, e a gente nota já no início uma perfuração ampla da membrana timpânica, ou o mais comum, situações onde não são tratadas essas otites médias agudas, fica se repetindo, tá? E aí, infelizmente, a perfuração se amplia e não fecha espontaneamente mais. Apesar que em alguns casos, tá? Não é comum, o paciente teve 2 ou 3 otites médias na sequência, em um período de 2 ou 3 meses, depois quando se resolve por completo, a gente nota aí que a longo prazo acaba fechando, tá? Mas é muito individual. Então, de regra geral, otite média aguda supurada, membrana timpânica fecha espontaneamente. Otite média que se cronifica, dificilmente vai ter um fechamento, uma regeneração espontânea da membrana timpânica, tá? A otite média crônica, tá? As definições. A gente tem a definição clínica, que é a inflamação mais perfuração ampla e persistente da membrana timpânica, com ou sem otorreia. Então, você pode ter uma inflamação, tá? Tem a perfuração ampla, essa inflamação seria aquela mucosa mais edemaciada, mais espessada, pode ou não ter otorreia, o caso da otite média crônica simples, simplesmente não tem secreção, tá? Nem na orelha média, nada. Cronológico, inflamação da orelha média com duração maior de 3 meses, ou seja, o paciente que tem um quadro de infecção que dura mais que 3 meses. Pode ter com secreção, pode ter pus, ou às vezes pode ser só aquele quadro que a gente chama que tem umidade na mucosa da orelha média. Tá? Histopatológico, a inflamação na orelha média, mas alteração tecidual irreversível, mesmo sem perfuração da membrana timpânica ou otorreia. Isso vai manifestar principalmente aquele paciente que vai ter retração da membrana timpânica. Então, lá dentro da orelha média, aquela mucosa está sofrendo uma inflamação, clinicamente ainda não tem secreção, mas o paciente vai se referir como sensação de ouvido entupido, que é a plenitude aural, tá? E se você coletar material dessa orelha média, você vai ver que tem sinais de inflamação, tá? E a outra questão, né, o item B, aponte uma otite média disserte sobre a importância na prática fonoaudiológica. Foram inúmeros os exemplos, todos assim bem colocados, tá? Vou citar 3 exemplos aqui. Otite média serosa, aquela situação onde acumula secreção na orelha média e há uma perda condutiva. Isso é mais comum em crianças, tá? Dos 3 aos 5 anos, ou criança que tem uma alteração no palato mole, mais comum, fenda palatina mesmo que corrigida, tá? Dá uma disfunção de tuba, tá? Então, acumula secreção na orelha média, tem uma perda auditiva condutiva, na timpanometria uma curva B, ausência de reflexo. Então, depende da idade da criança, pode comprometer o desenvolvimento da fala, pode se manifestar como troca de fonemas, ou, às vezes, dificuldade escolar, tá? Os pais não percebem nada na fala, mas só se manifesta como dificuldade escolar. E aí, entra que o fonoaudiólogo vai ser convidado a avaliar essa criança, eventualmente fazer uma terapia,
mas inicialmente tem que fazer uma audiometria para descartar a otite média serosa. Claro, tratou a otite média serosa, a audição voltou ao normal e ainda tem dificuldade na fala do aprendizado, o fonoaudiólogo vai entrar com terapia para ajudar essa criança. Otite média aguda recorrente em criança é menos comum, mas às vezes pode, se a criança tem infecções de ouvido com frequência, nos episódios entre as otites médias a audição está normal, mas como ela passa alguns meses do ano com dificuldade para ouvir, pode interferir no aprendizado, principalmente se essa criança já tem uma dificuldade no desenvolvimento da fala. Isso vai colaborar também, tá? Otite média crônica adulto e idosos, aí a gente tem um problema porque a adaptação com o uso do aparelho auditivo. Então, se o paciente tem otite média crônica, provavelmente já tem uma perda auditiva, maioria das vezes mista, tá? O que vai acontecer? Para usar o aparelho, esse paciente, se ele tem uma adaptação fechada, tá? Fecha o conduto, aumenta a umidade, otorreias. Para uma adaptação aberta, a gente sabe que a adaptação aberta, a amplificação, o ganho é menor. Claro que vai depender do limiar desse paciente. Ou esse paciente pode ter essas infecções com agudização, tá? Da otite média crônica, e aí pode ter secreção, que pode chegar até o aparelho, entupir o aparelho, eventualmente estragar o aparelho, né? Porque não pode pegar umidade no mecanismo de funcionamento dele. Ou eventualmente a agudização de otite média crônica. A gente tem situações onde tem edema do conduto, aí o molde, o aparelho não se encaixa adequadamente, ou ainda tem muito prurido, coça muito esse ouvido. E aí coloca o aparelho e fica coçando e o paciente tem dificuldade para se adaptar. Tá? Então, otite média crônica, em adulto e idoso, a maioria das vezes a gente tem que fazer o quê? Tirar da fase aguda, tá? Para a gente caminhar ali para uma otite média crônica simples, ou seja, só perfuração, mucosa de orelha média, sem edema, sem exudato, para que esse paciente possa conseguir usar o aparelho. E raríssimo, mas às vezes a gente tem que... Tem casos, já tive casos no consultório do paciente usar o aparelho de forma intermitente. Uma semana usa um lado, outra semana usa o outro, porque os dois ouvidos estão acometidos, e se usar o aparelho por mais de uma semana de forma contínua, começa a ter otorreia, tá? Então, no geral, esse fórum era isso, mais para vocês entenderem a importância dessas patologias, e na próxima quinta-feira, na sala do café, estarei disponível para tirar dúvidas eventualmente se surgirem. Abraço.